Glorificado seja o nome do Senhor. Da forma como você está aí na sua casa, feche seus olhos, comece a orar, comece a conversar com o Senhor, comece a declarar a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso, como Ele é o dono, o Criador de todas as coisas e merecedor da minha e da sua adoração. Faça isso nesse momento, Pai amado. Nós celebramos a Ti, Deus fiel, verdadeiro, Deus todo-poderoso, a Ti a honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração, Pai. Deus, fala conosco mais uma vez, eis aqui a Tua palavra a ser ministrada. Nós já entregamos, ó Pai, um tempo de adoração, de louvor ao Senhor, por quem Tu és nas nossas vidas, e queremos, ó Pai, nesse momento, voltar mais uma vez os olhos para Ti, Senhor, e ouvir a Tua voz, o Teu direcionamento, o Teu alinhamento, tudo aquilo que já é realidade no céu, sendo operado agora aqui na terra, através das nossas vidas. Então, fala conosco mais uma vez, de uma forma poderosa, é para a glória do Teu santo nome, que nós clamamos, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que tempo precioso estamos na presença do Senhor, no ambiente de adoração gerado para podermos adorar o Rei dos Reis. Temos então hoje mais uma mensagem da nossa série, você que tem acompanhado conosco, as grandes conquistas pela fé. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado de uma forma muito poderosa com você. Nós já falamos sobre Abraão, a conquista pela obediência. Falamos de Isaac, a conquista pela persistência. De Jacó, a conquista pela perseverança. E hoje estaremos na nossa quarta mensagem, que é José, a conquista pela excelência. Estamos aqui em 4 gerações, uma em seguida da outra, né? Abraão, Isaac, Jacó e José. Vamos falar sobre excelência. O nosso tema base, o nosso texto base, Hebreus 11:33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Que o Senhor possa falar com você mais uma vez, que o Espírito Santo toque seu coração nessa noite. Eu sei que você está de coração aberto para receber dessa palavra na sua vida. Nós vamos falar então de princípios de fé através da vida de José e uma vida de excelência que esse homem teve, trazendo princípios práticos para nós vivemos uma vida de excelência e, consequentemente, temos uma vida de conquistas, porque esse é o nosso tema dessa série de mensagens. Pastor Carlito Paz diz assim: a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Você viver a excelência de Deus, você vai honrar os céus, porque vem de Deus. Deus quer isso de nós, uma vida de excelência. E ao mesmo tempo que você honra os céus, automaticamente você acaba abençoando as pessoas ao seu redor. Não tem como vivermos num ambiente excelente e não tocar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Você está numa igreja que busca viver a excelência. Você que faz parte dessa igreja, Amor e Cuidado, você percebe nos pequenos detalhes, quantas vezes nós ouvimos isso para a glória do Senhor Jesus, elogios de pessoas que às vezes vêm pela primeira vez e falam como a sua igreja é excelente, como a sua igreja se preocupa com pequenos detalhes do visual, do ambiente. Você que já teve oportunidade também de visitar algumas das nossas extensões, como é agradável você estar num ambiente igual o da igreja mãe, o ambiente da mesma forma excelente,
Porque as nossas intenções, elas vêm, elas enxergam aquilo que está acontecendo e elas tentam reproduzir isso nas suas igrejas. E isso é algo extraordinário. Todas as vezes que nós estamos em uma das nossas extensões, parece que estamos na igreja mãe, porque é a mesma visão de excelência, algo preocupado com pequenos detalhes. E isso vem de Deus. Meu irmão, aprenda algo. Lugar de bagunça, lugar de desorganização, lugar de sujeira é mais parecido com o ambiente habitado por demônios do que ambiente de Deus. Então, meu irmão, se você de repente tem um mau hábito na sua vida com relação à desorganização, com relação à sujeira, reveja os seus conceitos, os seus princípios, a sua forma de viver. Porque aonde Deus habita, meu irmão, a palavra diz que a nossa adoração é como um cheiro, um perfume suave para o Senhor. Aonde nós estamos, algo precisa acontecer de diferente com relação à excelência. Isso tem a ver com beleza, com limpeza, com organização, com você chegar num lugar e ver que está tudo certinho, que está tudo bonito, que está tudo preparado, que as pessoas que estavam ali prepararam o ambiente para que algo especial acontecesse. É interessante pensarmos isso dentro da igreja do Senhor, porque às vezes a gente fala, será que precisa de tudo isso? Será que realmente vem de Deus? Será que não é exagero? Será que isso não é do homem? E o homem fala que é de Deus, mas na verdade é algo dele, do coração dele. Não. É só você comparar, meu irmão, quando você vai em algum ambiente fora, um restaurante, qualquer lugar que você visita, e que você na verdade quer frequentar, você só pisa naquele lugar pela segunda vez, se você sente que o lugar é cheiroso, é bonito, tem um ambiente agradável para você e para a sua família. Senão você vai uma vez e nunca mais você volta. Sim ou não? Responda aí na sua casa. A excelência tem que fazer parte da vida do cristão. E você que é atento, de repente você é um empresário, ou pretende ser um empresário aí, um futuro empreendedor, tem isso no seu coração, isso já é uma dica para a sua empresa. Você vivendo numa igreja como essa, e enxergando aquilo que Deus está fazendo com relação à excelência, você vai ser sábio se você pegar esses princípios e colocar em prática na sua realidade. E com certeza você vai ver resultados espirituais e resultados também financeiros daquilo que o Senhor vai realizar na sua vida através da excelência. Nós temos que viver isso. Para falar então da vida do nosso personagem aqui, José, tem várias etapas na vida de José. Eu vou falar rapidamente para que você relembre a história. Em primeiro lugar, a primeira etapa, quando ele tem os sonhos sobre o seu futuro. Ele tem 2 sonhos que mostram a família se curvando diante dele. E por conta disso ele arranja um grande problema dentro de casa, uma inimizade com os seus irmãos. A segunda etapa, então, quando ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, por conta dessa raiva que eles tinham dele. Terceira etapa, ele já na casa de Potifar, lá no Egito, que é um capitão da guarda. Ele é vendido, então ele é levado para o Egito, e lá Deus abençoa, e ele vai para a casa de Potifar, e ele começa a crescer. Quarta etapa, injustamente, ele é enviado para a prisão, aquela situação com a esposa de Potifar, onde ele estava fugindo, correndo dela, e ela em cima dele, querendo algo, e inventa uma mentira, e nessa mentira ele é preso injustamente. Quinta etapa, ele interpreta os sonhos de 2 prisioneiros influentes que estavam na mesma prisão que ele, e então sexta etapa, ele interpreta agora os sonhos do faraó, e agora ele recebe o cargo de governador do Egito. Depois do faraó, era ele já. Essa é a 7ª etapa. 8ª,
depois de um tempo ele tem um reencontro com os seus irmãos, e aquele tempo de perdão com a sua família. Nona etapa, a sua família agora vai morar com ele no Egito, e a 10ª etapa, a sua morte e o seu legado. Rapidamente aqui a história de José, e algumas lições que nós temos que aprender sobre a vida de José. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a importância de identificar e focar no nosso destino. Olhando aqui para a primeira fase da vida de José, quando ele tem aqueles sonhos. Nós temos sonhos da mesma forma, nós temos promessas de Deus. E aqui temos que aprender a importância de identificar esses sonhos e focar neles. Saber que se Deus está nos dando algo, se Deus está nos mostrando algo, não importa o tempo que vai demorar. No caso de José, foram anos e anos e anos até que chegasse ao cumprimento dos sonhos de Deus na vida dele. Mas como é importante você na sua vida conseguir identificar isso e correr atrás disso, focar, não perder tempo com tantas outras questões, quando na verdade o seu foco é aquilo que você já sonhou, que Deus já te deu. Você precisa focar nisso. Em segundo lugar, nós aprendemos através de José a ter um caráter aprovado. Como nós já falamos nessa situação da esposa de Potifar, ela começa a ficar em cima, e o texto fala que não foi uma vez, eram várias vezes. Ela estava insistindo para dormir com José, e ele fugindo dela. Até que um dia ele correu. Meu irmão, se você tem um caráter aprovado, você vai correr do pecado. Você precisa ser aprovado, não diante dos homens, mas diante de Deus. E se for aprovado diante de Deus, automaticamente será também diante dos homens. Nós aprendemos também com José a superar a atmosfera de injustiça. Nessa situação, a mesma com a esposa de Potifar, ele foi injustiçado. Nós temos que aprender a superar. Ele não perdeu a cabeça por conta disso. Ele foi preso mais uma vez, injustamente. Mas ele não perdeu a cabeça por conta disso. Ele se superou. Ele passou por essa situação. Meu irmão, as injustiças nas nossas vidas, uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer. E nós temos que aprender a superá-las. Eu acho muito interessante um texto de 2 Coríntios capítulo 6, quando fala de como é ruim, como é, vou dizer uma palavra mais fácil aqui, como é feio ter dissensão, ter briga entre irmãos da mesma comunidade de fé. E ele fala assim: será que você não consegue sofrer a injustiça ao invés de levar o seu irmão a julgamento? A palavra de Deus diz isso, que é muito pior você levar o seu irmão a julgamento e passar vergonha perante o mundo, porque para que as pessoas do mundo olhem e falem: poxa, olha as pessoas, duas da mesma igreja, e um se desentendendo com o outro, um levando o outro na justiça. A palavra de Deus diz: será que não era melhor você sofrer a injustiça, ao invés de fazer isso com seu irmão? Mesmo você estando certo, é claro, é óbvio no texto. Então, vai ter momentos na nossa vida que nós vamos passar por situações onde nós vamos ter que superar a injustiça que estará acontecendo e não perder a cabeça, porque a justiça de Deus ainda virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Temos que aprender também com José a desenvolver um coração de servo obediente. Gênesis 39, 22 diz que ele era o encarregado da prisão. Imagina isso, um preso responsável pela prisão. Ele tinha chaves do cárcere. De tão obediente que ele era, de tão servo que ele era. Nós temos que desenvolver esse coração. Aprendemos também com ele a superar uma superação pessoal para ser bem sucedido. Você aprendendo a superar tantas questões difíceis e ruins, injustiças que possa ter na sua vida, você será bem sucedido sim.
aprendemos também a ter uma história marcada pelo sobrenatural. José, ele era um intérprete de sonhos. Ele teve sonhos lá atrás, e de repente agora ele é um intérprete. Alguém tinha um sonho, ele falava, pode me contar que eu vou interpretar. Eu confesso que eu fico assim, fascinado com alguns homens da palavra de Deus, de tão ousados que eles eram. E José era assim. Ele era um intérprete de sonhos e falava assim, olha, eu tive um sonho, não sei, conta para mim que eu vou te falar o que é. Ele fez isso 2 vezes na prisão, e depois ainda quando aconteceu com o faraó, ele fala, lembraram dele e ele foi na presença e fala, pode contar que eu vou interpretar. Eu fico fascinado com isso. Eu lembro, por exemplo, do profeta Eliseu, já contei também aqui. Naamã, que era da Assíria, estava doente e vem para o povo de Israel, querendo uma resposta do povo de Israel, algo que talvez o Deus de Israel, pudesse fazer. Ele chega então até o rei de Israel, e o rei de Israel, sabe o que ele faz? Ele grita, ele rasga as vestes, ele fala, ele está procurando se desentender comigo, está procurando motivo para entrar em guerra, ele fica desesperado. Aí essa história chega no ouvido do profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu, é demais a ousadia, né? Ele fala assim, tipo assim, rei, para que se descabelar? Será que não tem profeta aqui? Ele estava falando dele mesmo. Será que aqui, no povo de Deus, no povo de Israel, não tem um homem de Deus para poder responder? Ele estava falando dele mesmo. E através da palavra do profeta Eliseu, aquele homem é curado da lepra. Uma ousadia sobrenatural. Nós temos que aprender com José a ter uma vida marcada pelo sobrenatural. Como o Senhor fala comigo nesse sentido, eu posso dizer por mim, eu tenho buscado viver uma vida no sobrenatural, para que o sobrenatural passe a ser natural na minha vida. Porque se nós que falamos de Deus, não conseguimos viver o sobrenatural, meu irmão, que testemunho nós vamos dar para os de fora? Essa precisa ser uma busca, precisa ser uma marca da igreja aqui na terra. Nós aprendemos também com José a crescer em nível de influência. Ser uma pessoa influente, meu irmão, não é nada de errado. Ser uma pessoa importante, desde que da forma certa, da maneira certa, representando certo o Deus que nós conhecemos, não tem nada de errado. Crescer e ser influente na sociedade não tem nada de errado. Eu quero dizer inclusive o contrário para você. É plano de Deus para que os filhos dele sejam influentes, sejam importantes. Nós temos que tomar conta, meu irmão, dos melhores e maiores lugares da sociedade. Senão não tem como ganharmos todos para Jesus. Isso é estratégia de Deus. Às vezes o cristão quer viver uma falsa humildade, como se todo cristão tivesse que dizer e não ser nada, quando o que eu vejo na palavra é justamente o contrário. Nós temos que ser influentes, e assim foi José. Com humildade, é claro, mas Deus usou a vida dele para poder salvar a humanidade. Nós aprendemos também com José o poder transformador do perdão, quando ele tem o reencontro com os seus irmãos. Gênesis 45:2 diz, ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. O momento do perdão. Nós temos que aprender, nós temos que perdoar, nós temos que viver esse perdão que José viveu, assim como Cristo nos perdoou. E também aprendemos com José a construir um legado profético. Ele marcou a história, não só da sua família, mas do povo de Israel. Ele foi lembrado por muito tempo. Ele construiu um legado profético. Ele deixou uma marca para aquelas pessoas. Nós temos que buscar a mesma coisa, nós temos que aprender com José. Daquilo que estamos fazendo, da influência que o Senhor está nos trazendo, nós temos que usar isso
de forma a deixar uma marca para os nossos filhos, para os nossos netos, um legado profético de homens e mulheres de Deus, que não só passaram pela terra, mas deixaram uma marca importante nessa vida. Diga amém aí na sua casa, em nome de Jesus. Excelência, meu irmão, tem vários sinônimos aqui que eu quero trazer para você. A qualidade do que é excelente, um grau elevado de perfeição, de bondade, de superioridade, uma forma de tratamento a pessoas nobres, ilustres, e aí vai. Muitíssimo bom, ótimo, perfeito, distinto, e aí vai. E um texto de Colossenses 3, 23 a 25 aqui para você. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Só aqui, meu irmão, já dá para entender o que é excelência. Se eu estou fazendo algo e eu digo que é para o Senhor, não tem como não fazer o meu melhor. Não tem como não ser excelente. Aí ele continua dizendo, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. A questão é, para quem estamos fazendo? Quando dirigimos os nossos atos para a pessoa certa, o meio, a forma como fazemos, vai ser importante e vai contar. Porque é para o Senhor. Marabel Morgan diz, persistência é a irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade, a outra é a mãe do tempo. E também quero ler outra frase de Vince Lombardi que diz, olha que interessante essa frase. A excelência pode ser obtida se você se importa mais do que os outros julgam ser necessário. Se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro. Se você sonha mais do que os outros, julgam ser prático. E se espera mais do que os outros, julgam ser possível. Demais essa frase. Define bem o que é excelência. Nós vamos trazer aqui alguns apontamentos, então, através da vida de José, para vivermos essa excelência, mas eu creio que você já entendeu o que é ser excelente. É ver no detalhe. Como eu sou abençoado quando eu vejo, nós estamos aqui numa celebração apostólica, e normalmente nós falamos sobre as nossas células, e como eu sou tão abençoado, quando eu recebo fotos de pessoas que tratam a célula com excelência, de anfitriões de célula que preparam a sua casa de forma excelente. Normalmente são células onde as pessoas têm prazer em ficar, em voltar, em não sair de lá mais. A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Nós temos que observar isso. É um lugar bem preparado para a ação de Deus naquele lugar. Meu irmão, se a igreja não fosse um lugar tão bem preparado, nós temos que ter excelência, por exemplo, aqui nas nossas celebrações, aos domingos, quando uma pessoa chega, fala para mim, meu irmão, se você entra e não é bem recebido lá na frente, pelos guardiões, pela conexão, pelos centuriões, todos os ministérios que recebem, que te dão um sorriso, que na época que podia dava um abraço, né? Hoje não pode mais, mas essa preparação, meu irmão, ela faz com que você chegue aqui no templo, preparado para receber a mensagem. Quantas pessoas que chegaram e às vezes teve um incidente lá fora, e às vezes aquele nervoso estava fazendo com que ela virasse as costas e quisesse ir embora, ou seja, Satanás estava usando algo para poder fazer com que ela não ouvisse a palavra, ou então chegasse aqui dentro estressada, nervosa, e não conseguisse receber nada. Mas aí um irmão abençoado vai lá, dá uma palavra de Deus, dá um abraço, ora por ela, e ela então acalma o coração, e quando ela vem, ela é transformada. Isso é excelência. Se não fôssemos excelentes nesses pequenos detalhes, nós perderíamos pessoas. Isso precisa mexer com você nas suas atitudes de excelência, não só na igreja e na sua célula,
mas na sua casa em primeiro lugar. Na sua casa em primeiro lugar. E consequentemente, você vai levar isso com você para todos os outros lugares, no seu trabalho e aonde você estiver. Então, em primeiro lugar, que nós vamos ter grandes conquistas pela fé por meio da excelência, através da vida de José. Em primeiro lugar, potencialize o seu destino. Dê potência, dê força para o seu destino. Como eu disse no início, é o sonho que Deus te deu, é o foco naquele sonho e é mergulhar naquele sonho e naquela palavra. Isso é dar potência para aquele sonho. É você trazer para a existência, trazer para a realidade, não simplesmente ouvir o sonho, ouvir uma promessa e deixa de lado, porque quem sabe uma hora Deus mostra outro passo, quando na verdade Ele está esperando o seu passo de fé. Potencializar o destino profético é você ser proativo, é você ir em busca dos seus sonhos, é você buscar realizar algo. É você conseguir olhar para o seu futuro. Apaixone-se pelo seu futuro. Deus tem também falado muito comigo durante esses últimos meses com relação à década. Nós ouvimos algumas palavras de muitos pastores falando, olha para 10 anos para frente, planeja a sua década. Você vai ver como é diferente. E eu tenho feito isso nos últimos meses e como a minha visão tem mudado. Como o meu olhar tem mudado, e como eu estou olhando para algumas coisas lá na frente, isso muda a minha atitude hoje. Isso muda algumas reações que eu tenho hoje, porque eu estou olhando lá na frente, naquilo que Deus aos poucos está me mostrando. Isso é potencializar aquilo que Deus te deu. Apaixone-se pelo seu futuro. Saiba que seu potencial está na sua identidade, porque muitas vezes Satanás ele quer roubar o seu futuro, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não pode alcançar, quando na verdade você é perfeito para aquilo que Deus tem para você realizar. Não tem nem nada a mais e nem a menos em você daquilo que Deus precisa para poder pegar você, te levantar e fazer uma grande obra através da sua vida. Você é perfeito para Deus. O seu potencial está justamente em quem você é, justamente na sua identidade. E às vezes nós somos travados porque Satanás vem e faz você fazer comparações e falar, olha como você não é nada, aquele é o bom, você não tem aquilo que ele tem. E graças a Deus por isso, porque aquilo que você tem é aquilo que Deus vai usar para que você se levante. Não se compare. O seu potencial está na sua identidade. Creia e mergulhe nisso. Deixa Deus te usar da forma como você é. Segundo lugar, supere seus traumas e limitações. Gênesis 50, a partir do 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, olha só, aqui é o reencontro. Depois de tantos anos, ele reencontra os seus irmãos, a sua família. José disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meu Deus, que mente extraordinária desse homem, que mente excelente desse homem. Fala para mim, quantos de nós não aproveitariam a oportunidade para se vingar dos irmãos? Quantos não aproveitariam que eles não tinham reconhecido, não aproveitariam que o poder estava na mão, que ele era, depois do faraó, era ele tinha tudo, meu irmão, para poder se vingar, matar, prender, fazer o que quisesse. Mas o olhar da pessoa excelente é diferente. O olhar da pessoa excelente é o seguinte, vocês tentaram o mal, mas Deus tornou em bem, para que eu estivesse onde eu estou hoje, e pudesse salvar a vida de muitos. Ou seja, o propósito de Deus está se realizando na minha vida, independente do que vocês tentaram fazer contra mim. Chega a arrepiar só de falar. É demais pensar dessa forma. Isso é ser excelente. Tire o seu olhar, meu irmão, da vingança.
Isso não vem de Deus. O excelente não é vingativo, é o que nós acabamos de ver. Não permita que um trauma roube a sua história. Não deixe que as dores confinem em você na mediocridade. Meu irmão, se José fosse vingativo, ele estaria se rebaixando ao mesmo lugar dos irmãos. Ele deixaria de ser excelente e seria medíocre. A palavra medíocre vem de médio, de mediano. Não tem nada a ver com ser excelente, que nós vimos que é o potencial máximo que nós temos que ter na nossa vida. Cuidado, meu irmão, para que você muitas vezes não se rebaixe e não seja medíocre, mesmo que outras pessoas tenham sido assim com você. Seja excelente, para a glória do Senhor Jesus. Terceiro lugar, transforme cenários e realidades. Foi o que ele fez. Ele transformou uma realidade. Ele foi usado por Deus para mudar cenários. Você, meu irmão, é levantado para isso. Nós, como igreja, somos levantados para isso. Nós temos que mudar realidades. Nós temos que mudar cenários de muitas famílias que estão precisando de mim e de você. E para que você chegue lá, não despreze os pequenos começos. Porque quando ele teve o sonho, meu irmão, ele tinha 17 anos. Ele estava pastoreando os rebanhos com os irmãos. Ele era um pastor. Ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha 17 anos. E ele não desprezou o que ele recebeu lá atrás. E viveu os processos. Então, não despreze os pequenos começos. Viva o processo e uma hora Deus vai te levantar. Mas quando Ele te levantar, é para transformar realidades. Sirva com objetivos maiores. Tenha intenções maiores, sim, desde que sem orgulho, com humildade, mas tenha boas intenções e intenções maiores. Converse mais, fale mais, se aproxime de pessoas que vão te abençoar, não de pessoas que vão te levar para o mau caminho. Fique atento às oportunidades que elas passam em alguns momentos da nossa vida, e se você não estiver atento, elas passam e vão embora. E você perde oportunidades. Seja sensível ao aprendizado. Meu irmão, até Jesus passou por um processo. Jesus, sendo Deus, Ele não chegou na terra fazendo milagre. Lá em Filipenses fala como Ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, em forma humana. Ele se humilha, é obediente, meu irmão. Ele começa o ministério só com 30 anos. Até Jesus obedeceu os processos da vida aqui na terra. Quem sou eu e você para não fazermos igual? Salatiel Walter diz: procure colocar excelência em tudo que você faz, mesmo que lhe pareça tão desnecessário pela simplicidade do feito. Parece pequeno, mas você está vendo que é excelente. Às vezes você fala assim: mas é tão pequeno, acho que ninguém vai enxergar. Estou vendo aqui agora, para dar um exemplo mais fácil, tem umas setas aqui no chão, né, para poder ajudar o pessoal a passar as salvas, a ceia aí durante o fim de semana. Isso aqui é algo excelente, é algo que ajuda na organização. Às vezes, quem colocou, talvez até está aqui hoje, um dos nossos funcionários, ninguém viu colocando, mas Deus viu, e foi um trabalho excelente, porque abençoa as pessoas. Esse é o olhar que nós temos que ter. Parece pequeno, ninguém está vendo, mas o Senhor está enxergando. Faça, mesmo que pareça pequeno. Quarto lugar, fuja dos atalhos e seduções do diabo. Mais uma vez o exemplo da mulher de Potifar, não vou falar muito mais desse ponto, mas quem é você quando ninguém está olhando? Essa é a pergunta. Quem é você quando ninguém está olhando e você não tem que provar nada para ninguém, somente para Deus? Quem é você? Não pegue atalhos. O caminho do Senhor é único. Os atalhos, na verdade, é para fazer você perder tempo, e você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Quinto lugar, use bem suas conexões relacionais. Foi o que José fez. Ele tinha relacionamentos ali dentro da prisão, e por conta desses relacionamentos, não tem problema nenhum você
não era por conta de interesse, não. É porque são relacionamentos que poderiam sim trazer bênção para ele. Ele estava lá injustamente, não tem nada de errado ele se relacionar com aqueles que poderiam sim ajudá-lo um dia a tirar de lá. E ele ainda fala, olha, eu estou interpretando o seu sonho, mas não se esqueça de mim. Quando você sair, estiver lá, porque o sonho justamente estava dizendo que eles iriam sair da prisão. Então, quando estiverem diante do faraó, não se esqueçam de mim. Na verdade, eles se esqueceram. Mas não tem problema nenhum você buscar esse tipo de relacionamento, essas conexões que vão abençoar a sua vida, que vão levar você mais rapidamente ao seu sonho, ao seu destino profético. E em penúltimo lugar, sexto, zele pela organização e pela estética. José era responsável por tudo, era responsável inclusive pela casa. Como nós temos que nos preocupar, falei um pouco no início também de organização, da estética, da importância de você chegar em um lugar e se sentir bem. E como eu disse também, meu irmão, se isso não começa na sua casa, se você não entra na sua casa e se sente bem, aí fica difícil. Se a sua casa não é um lugar de bênção, onde você se sente à vontade, onde você quer estar, aquele refúgio, onde você fala assim, eu preciso ir para casa, porque eu estou cansado. Agora, se você fala assim, eu estou cansado, eu preciso fugir de casa, meu irmão, tem alguma coisa errada. Ali é o seu refúgio, e para ser o seu refúgio, tem que ser um lugar bem organizado, tem que ser um lugar bonito, tem que ser um lugar limpo. É importante isso. Nós temos que viver, nós temos que zelar por essa organização, por essa estética. Tem um texto aqui de Êxodo 31, que é ali da tenda, quando Deus passa as instruções para Moisés de como era para fazer, e ele então capacita um trabalho artístico, especificamente um homem chamado Bezalel, e ele fala, olha, aquele trabalho artístico que eu pedi para fazer na tenda, eu sei que não tem ninguém que saiba, mas não se preocupe, eu estou capacitando através do meu espírito esse homem. Era o Bezalel. Era como se tivesse vindo essa capacidade do Espírito, naquele momento, de uma forma muito específica, para aquele trabalho específico. Para todo tipo de obra, madeira, pedras e trabalho artesanal. E olha só interessante, em cima desse texto, a frase do pastor Bill Johnson. Olha só. Devemos ser a geração que conhece a Deus e que pode mostrar seus planos e propósitos na terra por meio de um coração que serve e traz soluções para nossas comunidades. Mas, além disso, somos chamados para entrar no privilégio de trazer a beleza para cada parte da nossa vida cotidiana. Por ora, esse é o nosso convite. Olha só. Aconteceu debaixo de uma aliança inferior, então também deve ser possível para aqueles os quais o Espírito Santo do Deus vivo agora reside. Meu Deus. O que vai ser o nosso chamariz, o pastor Bill Johnson está dizendo, é trazer a beleza para cada parte da nossa vida. E ele fala, esse é o nosso convite. E usando esse texto que nós usamos de Êxodo, ele fala, se pode acontecer, e Deus fez isso numa aliança inferior, quanto mais agora que o Espírito Santo reside dentro de nós. Como é que pode falarmos que o Espírito Santo, que Deus, mora em nós, e a gente faz as coisas mal feitas? Como é que pode falarmos que o Espírito Santo está em nós, esse Deus tão perfeito, Ele é perfeito, perfeccionista também, naquilo que Ele pede para nós, e aí, a hora que a gente vai realizar algo, a gente faz de qualquer jeito. Não tem lógica. É incoerente pensar dessa forma. Se numa aliança inferior, Deus já mandou dessa forma, quanto mais agora que o Espírito Santo está em mim, está em você. Nós temos que clamar como igreja, como igreja, clamamos a Deus para sermos os mais criativos dessa terra. Para que dentro das igrejas saiam as melhores músicas que vão tocar o coração das pessoas dessa terra.
Nós temos que orar para que o ambiente, o nosso local de adoração seja o melhor do que qualquer outro lugar que o mundo possa oferecer. Tudo de melhor precisa ser de dentro da igreja. Precisa acontecer através dos filhos de Deus. Os melhores livros, as melhores mensagens, as palavras que transformam, não podem vir de quem não conhece a Deus, tem que vir dos filhos de Deus. Isso é ser excelente. E se formos dessa forma, último ponto, isso vai inspirar a próxima geração. Se conseguirmos viver essa excelência, gerada no céu, operada na terra, nós vamos conseguir inspirar, influenciar os nossos filhos, os nossos netos e todas as gerações que vierem após. Gênesis 50, 25 diz: E José fez que os filhos de Israel prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Essa foi a palavra de José antes da sua morte, no final de Gênesis. Agora já no começo de Êxodo, quando a história já está no clamor do povo agora para sair do Egito, que José já tinha falado que um dia, ele já tinha profetizado: olha só, um dia Deus vai tirar vocês daqui e vai levar de volta para a terra prometida. Ele já tinha profetizado isso. E agora, quando está prestes a acontecer a saída do Egito, depois de tantos anos, Êxodo 13:1, depois de 400 anos, se eu não me engano, diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando diz: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. A vida de excelência deixa um legado, a vida de excelência deixa uma história, uma vida de excelência deixa uma marca. Assim como foi na vida de José, eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida hoje. Uma vida excelente, uma vida que agrada o coração do Pai, que deixa marcas poderosas. Eu tenho certeza que você vai viver tempos extraordinários na presença do amado Espírito Santo. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor, depois eu vou orar por você. Eu tenho um último texto ainda de Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós podemos substituir aqui muito bem, servo bom e fiel, por muito bem, servo ou filho excelente. Pela sua excelência, pelo seu zelo, pela sua multiplicação, venha, participe da alegria do seu Senhor. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.